Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Mente Holística. Hoje eu estou aqui com a convidada psicóloga, a Renata Fiorese. Ela vai falar com a gente sobre a psicoterapia junguiana, que ela é uma estudiosa desse assunto. Vai dar uma abordagem, né, uma pincelada sobre sonhos, que também vem do Jung, e dentre outras terapias que ela faz. E aqui, como todos, né, a gente sabe, holístico significa que a gente vai cuidar, né, falar de temas que envolvem, né, o nosso corpo físico, a nossa saúde física, emocional, espiritual. Então é isso, Renata, que prazer ter você aqui comigo. Obrigada por você ter aceito o convite. É um prazer mesmo, tá? Você ter achado um espaço para a gente conversar hoje. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui. Espero que seja de muita contribuição a gente trazer um pouquinho sobre esse tema, né? E elucidando, clareando aí para as pessoas que não têm tanto contato Isso, das diferentes abordagens da psicologia, né? O que significa psicoterapia. Então, esse que exatamente. é um dos objetivos da gente trazer mais clareza e Perfeito. aproximar, né, as pessoas que não têm tanto contato com a área sobre do que se trata. Exatamente, porque como eu às vezes falo aqui em algumas vezes, a questão de quando fala em terapia, as pessoas falam assim: "Nossa, terapia é algo distante, né, às vezes, Sim, da pessoa", mas é algo também que hoje, está muito, em voga, né, está em sim. alta, porque a gente vê que nós, seres humanos, estamos realmente precisando de olhar mais para dentro, cuidar mais das nossas emoções, né, das Sim. nossas energias mais sutis também, que eu sei que você trabalha com isso, que depois você vai falar um Sim. pouquinho, né. Então, mas primeiro eu quero saber da Renata. A Ok. pessoa Renata, onde que você nasceu, né, e por que que você se tornou psicóloga, enfim, vamos falar um pouquinho sobre Sobre a isso. busca da minha alma, né. Isso. Então, eu tô com 30 anos, eu nasci em Barra do Garças, Mato Grosso, é uma cidade do interior, bem na divisa com Goiás. Lá Uhum. também tem toda uma história de misticismo, então isso também me compõe, né, enquanto ser. À medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo um pouco mais por que que a minha alma escolheu nascer lá, né, porque eu acho interessante a gente também trazer essa perspectiva. Então, eu fiquei lá até o começo da adolescência, né? Os meus pais ainda moram naquela região. Uhum. Eu vim para Goiânia, a primeira graduação que eu comecei a fazer foi em engenharia florestal. Eu Olha, fiz algum tempo, 2 anos e meio. E que também, à medida que o meu caminho foi se desvelando, eu consegui entender o porquê desse chamado em relação a entender melhor sobre ecologia, né? O contato com a natureza. uhum. Que depois, já na psicologia, eu fui entender que era uma proposta de integração mesmo desses dois saberes, né? Então, eu saí de lá com 17 anos, mas assim, voltando um pouco, né, em relação ao chamado da infância, o que que, desde aquele início ali, já estava mostrando que poderia ser, né, Uhum. um dos caminhos que a minha alma estava procurando, assim, uma compreensão mais integral, né, trazendo de novo uma compreensão mais sutil, assim, a minha família, em relação a contato com religião ou com alguns estudos assim, eles eram católicos praticantes, assim, levou a gente na igreja, até Uhum. eu, meu irmão, tenho um irmão que é 5 anos mais velho que eu. Até a gente, eu com uns 8 anos, 7 anos de idade, né? Então, não era um contato com o catolicismo, com a religião, que eu percebo que vinha de um ímpeto de procura, né? Em relação ao sagrado, ao divino dos dois. Era mais um sentido de dar conta do protocolo, por assim dizer, de uma Claro. família tradicional, né? Então, de início, assim, da infância, em relação a essa questão da religião, não me vinha muito esse contato com o sagrado dentro da igreja ou dos estímulos que vinha dentro da escola, né, ou do contato com os colegas, assim, eu me recordo que foi um dos eventos mais fortes que eu tive, assim, na infância, foi um questionamento sobre o que eu vim fazer aqui no planeta Terra, né? Uhum. Então, isso já era uma voz muito forte dentro de mim, né? Isso aconteceu ali por volta dos 8 aos 10 anos. Eu me recordo que o contato com esse ser interior, né, com o meu mundo interno e também com uma busca de algo maior, era no contato com a natureza, Uhum. ali no céu, né, olhando as estrelas. Olha que legal. Então, eu tinha uma prática assim que não deixava de ser uma meditação, né, de ir assim no quintal à noite da minha casa
e ficar olhando o céu e me questionando sobre o que se tratava a vida, né? O que a gente está fazendo aqui? Que jovenzinha, O que menina. significa ser humano, né? O que eu vim fazer aqui? E aí, esse evento em específico era bem esse questionamento. Eu preciso descobrir o que eu me propus a vir fazer enquanto propósito para eu retornar para casa. Era Uhum, muito esse ímpeto. sim, Que eu já tinha dentro de mim que eu não era daqui, né? entendi. E que eu precisava descobrir para fazer esse retorno, né? E de alguma maneira isso foi me levando para esse caminho, né? Claro. Eu também trazia muito das minhas colegas da época para ter essas práticas, tentava dividir isso com elas também, né? De quando a Olhar gente se para o reunia, céu. Olha, que exatamente, deitar graça. num colchão juntas e ficar se questionando, né? Tinha muito isso da criação do universo, o que significava, né? O Big Bang, o que era aquilo, de átomos, tal, o que significava Profunda aquilo. nada, né? Desde sempre, né? Teve um É, pouco isso, assim. E então isso de alguma maneira foi me guiando. sim. Só que ali no começo da escolha, né, da universidade, na adolescência, eu me deixei muito levar mais por indicações dos meus pais em relação ao que seria uma profissão do futuro, né? Sim, Naquele período, eu entrei na universidade em 2010. Eu terminei o ensino médio em 2009. E aí, tinha alguns primos meus que estavam já nessa área da engenharia florestal, estava começando esse boom da necessidade da sim, autossustentabilidade, da ecologia, né? Então, a minha mãe começou a me dar um incentivo em relação a seguir essa área, né? Por que você não faz? E aí, se você não gostar, você já vai estar dentro da universidade, pode fazer uma transferência, né? sim. E eu fui. E aí, eu vim aqui para Goiânia fazer na UFG, engenharia florestal. Fiquei 2 anos e meio, só que muito nesse sentido de insatisfação. Sim. E Porque você veio sozinha? Seus pais ficaram ou você veio já com seu irmão? o meu irmão já estava aqui, Ah, ele já já tinha estava. vindo antes, porque ele é Tá, 5 anos mais velho, ele estava fazendo relações públicas na tá. época. Só que eu não vim para morar com ele. Eu acabei morando com mulheres que também eram lá da minha cidade, só que eu não conhecia, eram Sim. de uma faixa etária diferente, né? Mas uma delas era uma amiga da minha prima, então assim, tinha uma Vim. relação familiar, Sim. E aí vim morar com elas ali nos bloquinhos do Marista, na Sim. 85, sabe? Tinha Sim. muita gente de Barra do Garças lá. E aí vim pra cá, só que muito assim, tendo esse viés de que eu não era das exatas, Entendi. que eu esperava que a universidade ia me ampliar. E não ficar nessa coisa de repetição, entende? De Uhum. decoreba, né? Porque principalmente ali nos primeiros anos a gente estuda cálculo, química, né? Sim. Assuntos bem complexos e que exige essa questão, né, do decoreba. Sim. E eu desde sempre tive um ímpeto para filosofia e tal, mas não tive muito um direcionamento de quem me incentivasse, né, desde o início. Eu lembro que teve um professor meu de português que quando eu estava no ensino médio, inclusive ele foi importantíssimo quando eu estava tentando me reconectar, assim, essa lembrança, né? Aham. Que eu acho que, se não me engano, eu estava no primeiro ano, assim, que ele veio falar para mim, você daria uma psicóloga de primeira qualidade, tipo Olha isso. só. E eu nem sabia o que era psicologia, porque ainda mais em cidade pequena, naquele período, não É. se falava dessa profissão, não era algo comum. Ainda era muito preconceito em volta desse tema, né? De que pessoas que precisavam de terapia eram muito adoecidas, era Uhum. gente louca, né? Ainda tem um pouco disso, mas a gente está expandindo muito, né? Claro. Nos últimos 5, 10 anos isso melhorou bastante. Então era algo que era muito distante da minha realidade. Eu acabei indo para algo que foi incentivo mais de pessoas ao meu redor, né? Que eram Uhum. referência para mim na época. Só que aí pela vivência eu fui descobrindo que não era muito aquilo. E aí eu com um namorado na época fui descobrindo sobre a psicologia, porque ele começou a trazer isso como uma possibilidade, né? Eu já estava bem satisfeita. Teve as Uhum. greves também da UFG. Uhum. Ali, se não me engano, em 2012, por ali, que ficou alguns meses. E eu fiz essa transferência, né? E fui Uhum. para Catalão, para o UFG de Catalão, fazer a minha graduação lá. E dentro da psicologia que eu fui me reconectando, inclusive, com a ecopsicologia, que é uma abordagem também, que eu fui descobrir mais para o fim do curso, que fez uma integração com o que eu já tinha tido contato da engenharia florestal. Olha que coisa. É, Realmente um caminho parece meio planejado, né, Renata? exatamente, sim. É interessante. Parece que é um fio que estava sendo conduzido, né, de É, alguma maneira. com certeza. E a gente entende isso porque
essa coisa quando a gente aprofunda, né, no sutil, a gente sabe que a gente está aqui, não é sozinho, que a gente tem toda uma história. Exatamente. Mas enfim, e aí nós vamos falar um pouquinho do Jung, né, porque que aí você entendeu que ele era, né, te trazia também para esse lado seu, né, e você atende assim, hoje dentro dessa abordagem, né, Sim. junguiana. E aí fala um pouquinho assim, né, o que é que traz, o que é essa terapia, né, que a gente, para as pessoas também que nos Tá. ouvir entender, né? Então, dentro da graduação, infelizmente, a maioria das graduações de psicologia não tem muito contato ainda com essa abordagem do Jung, né? Então, foi uma passagem muito breve que eu tive durante a graduação. Sim. Eu fui ter contato com Jung depois de formada, já retornando para a Barra, e ali eu comecei a sentir a necessidade de começar meu processo psicoterapêutico. Sim. E teve alguns momentos no fim do meu curso que alguns colegas começaram a me dar livros do Jung. Foi bem uma questão de sincronicidade, sabe? Aham. Porque sabiam que eu tinha um interesse sobre esoterismo, sobre misticismo. Eu já estava estudando um pouco sobre o calendário maia nessa época, né? Queria fazer um curso sobre o tempo, né? A conexão do tempo com a psique, com a alma, o que isso poderia ser levado para dentro do consultório, né? Para o viés que a gente tem de compreensão do ser humano. Uhum. Então, foi sincronicidade. E aí, depois, quando eu estava na Barra, eu comecei a fazer psicoterapia com uma psicóloga junguiana. E logo depois eu entendi que a pós-graduação que eu tinha que fazer era nessa área. Uhum. Porque até então, dentro da universidade, eu fiz uma formação mais dentro da psicologia social. Que é para trabalhar no CRAS, CREAS, né? Trabalho mais de grupo, tal. Que era uma visão bem marxista histórica. Uhum. E aí, depois que eu fui para um viés da clínica, Ah, tá. dentro da pós-graduação, né? Uhum. E aí, eu vim fazer pós-graduação aqui em Goiânia. Fiquei vindo mensalmente aqui, porque ainda estava morando lá, né? Uma época. E fiz na Unipaz, Goiás, aqui. O Jung, ele acabou conectando muito com essas minhas procuras profundas de alma, que às vezes eu não tinha nem uma palavra para descrever direito do que se tratava. E conhecendo os conceitos dele, de alguma maneira foi encaixando. A Sim. sincronicidade seria um deles, né? Conseguir entender a nossa dinâmica de vida, os eventos aparentemente sem sentido, assim, sem causa, né? Como algo que está te levando para um objetivo de construção, de desenvolvimento daquela alma em específico, né? Sim. Então, ali eu fui entendendo um pouco sobre complexo emocional. O Jung, ele vem de uma escola, ele estudou com Freud, né? O que é mais comum para as pessoas entenderem, né? Sim. Ele foi um estudante, um colaborador muito próximo de Freud. Inclusive, ele foi presidente da Associação Internacional da Psicanálise na época, né? Uhum. Os dois eram médicos, o Freud era neurologista e ele era psiquiatra, né? Só que o Freud, ele não tinha ainda um contato dentro de consultório, né? O Jung, no processo de começo de entrada no mercado de trabalho, ele já estava trabalhando em um hospital com histéricas, com a tal demência precoce, que na época era esse termo que eles utilizavam, que depois foi descobrir que é esquizofrenia, né? Uhum. E ali, eles já estavam fazendo alguns testes em relação à descoberta do inconsciente coletivo, como é que isso se mostrava dentro desses pacientes esquizofrênicos, né? Uhum. Algumas imagens arquetípicas que apareciam no delírio desses pacientes. Então, toda essa sensibilidade que ele foi trazendo da visão da mente humana e colocando o estudo da psicologia como estudo da alma, foi me aproximando muito desse saber, né? Uhum. Então, esse é um diferencial, porque a psicanálise mais clássica, ela vai acreditar que o sujeito ele tem um inconsciente pessoal, Sim. né? Sim. E que todos os processos de construção de transtornos mentais, seja depressão, ansiedade, né? Seria algo que a gente tem que descobrir a causa que está dentro do inconsciente pessoal, né? Então, dentro da psicanálise, que é aquele modelo mais clássico que a gente tem contato nos filmes, tal, Sim. né? É o psicólogo que não tem muito contato com o rosto, não olha diretamente, não tem esse contato corpo a corpo com o paciente, né? O divã tem que ser virado para outro lugar, né? O psicólogo fica atrás do divã, porque ele trazia muito essa necessidade da neutralidade. Uhum. Então, não se acreditava que precisava de uma conexão emocional com o médico e o terapeuta, né? Sim.
E ali na psicanálise, o paciente era deixado para escutar o próprio discurso, Isso. para ele sozinho e conseguindo ampliar essa consciência e entender qual que era a causa da demanda que ele foi levar ali para ser trabalhada, né? Então, ele descobria só com algumas, vamos dizer assim, pinceladas que o terapeuta, no caso, que era o Freud, né? Que você está contando do Isso. Freud. Sim, Que aí isso ficava longo, não é é isso? um processo Muito longo. sim. E aí com intervenções muito É pequenas isso. do terapeuta. Só que aí, na modernidade, através da experiência, foi se descobrindo que as pessoas, assim, tem perfis e perfis, né? Claro. Tem perfis de pessoas que não se encaixam muito com esse modelo, porque, na verdade, quer ali uma construção de vínculo, né? Quer uma pessoa que participe do processo com ela. Uhum. Então, tanto o Lacan e o Freud é bem diferente disso, né? O Jung, ele já vai trazer justamente essa necessidade de uma construção do que ele colocou de termo como vaso alquímico. Sim. E aí ele vai falar sobre a dialética. A dialética é o encontro entre duas almas. E desse encontro vai haver uma transformação, né? Sim. Então, por exemplo, dentro do viés junguiano, se entende que o sintoma, ele não é um inimigo. Ele não é algo que precisa ser abafado com medicação ou que precisa ser sanado. Uhum. Ele é algo que veio trazer uma mensagem de uma necessidade da alma que não está sendo olhada, não está sendo atendida. E por isso, o psicólogo é como se fosse fazer uma ponte entre a pessoa e essa demanda da alma, Uhum. entre esse sintoma. Então, vai ser uma dialética entre o paciente e o sintoma também, além da dialética do encontro de dois, né? Dialética de dois, Uhum. né? Do psicoterapeuta com o paciente e do paciente com o próprio sintoma. E faz tanta razão, né, Renata? Não faz Nossa, sentido? muito Então, sentido, exatamente. que aí é uma maneira assim, quando o paciente consegue enxergar o sintoma como uma mensageira de uma necessidade da alma, ele tem a capacidade de fazer a integração de parte dessa energia psíquica que está, de alguma maneira, condensada nesse sintoma. E aí, o Jung ele vai trabalhar muito através das imagens, como, por exemplo, pegar um sintoma que tem sido muito comum aí na modernidade, a depressão. Sim. Se fosse para eu te questionar, quando você pensa na depressão, que imagem que te vem? Ai, algo assim, escuro, algo, sabe? Pesado, denso. Me vem essa, assim, na cabeça. Sim. Pessoa sem razão, ela não vê luz, né? Ela fica naquele, uma expressão, né? Fica num buraco negro, assim. Sim. Não sei se... É a minha percepção de depressão. Sim. Então, aí vamos supor que um paciente chegue no consultório com essa fala, né? Sim. Com essa perspectiva em relação ao sintoma dele. Então, um dos questionamentos que a gente faz dentro da clínica é isso. Se fosse para você descrever o seu sintoma, qual que é a imagem que te vem em relação a isso, né? Entendi. E aí, através dessa imagem, a gente ajudar a pessoa a mergulhar nisso. Por que você acha que a sua alma sentiu a necessidade de criar um lugar que é escuro, denso? O que isso vem trazer na sua atual fase de vida sobre o que não está sendo olhado, sobre o que está na falta de luz, Sim. né? Porque aí é engraçado, porque para mim vem uma outra imagem, né? Quase como se fosse, assim, uma perspectiva da noite escura da alma. Quase como se fosse uma parte mesmo do ser que fosse para dentro, faz um mergulho no mundo interior. Para ajudar a pessoa a perceber que tem que resgatar algo ali. Então, eu uso a expressão buraco negro porque eu não exatamente. estudei tanto assim, mas na verdade é uma imagem meio assim, até semelhante, né? Sim, do buraco. Então, e é legal, né, você falar isso para quem nos ouvir, entender que o trabalho que é feito é exatamente isso, de clarear o sintoma. Quer dizer, Isso. com a participação ativa do terapeuta e do terapeutizado, né? Sim. Que está ali buscando esse encontro da alma dele para sair e, enfim, e vir fazer o que é propósito de vida, enfim, se descobrir, né? Se clarear, iluminar. É porque essas conversas aqui, Renata, é exatamente para isso, sabe? Para as pessoas entenderem que é algo que é muito bom,
que é necessário, que é importante, sabe? E tem tantos estudiosos, né? Terapeutas, psicólogos, até psicanalistas, pessoas que se formam, estudam e buscam o conhecimento para contribuir exatamente com quem está, né, num estado ou agravando ou já agravado, né, que é isso. E aí você falou rapidinho aí, você passou na questão do que o Jung, na hora que você falou, me veio o link, porque ele também falou muito de sonhos, né? Ele Sim. entrou em sonhos. Você usou uma fala aí que me associou com essa abordagem dos sonhos. E você trabalha também com isso. Você junta as pontas do que tem na psique, né? Do que, que a pessoa está manifestando, com essa densidade, carga psíquica, que vem através dos sonhos também, não é isso? Uma das principais ferramentas que a gente utiliza dentro da psicoterapia junguiana é a análise de sonhos. Por quê? A gente entende que o sonho é como se fosse um filme que retrata quais os complexos emocionais que estão constelados dentro da psique do terapeutizando. Ah, sim. Então, por exemplo, a gente vai olhar as imagens que vêm, vamos supor que alguém sonhe com o pai e com a mãe, né? Sim. Então, o que significa a mãe para a pessoa que está no processo depressivo? Tá. Entende? O que essa mãe tem a ver com esse processo de mergulho interior? Às vezes, esse processo depressivo, ele pode estar associado com uma incapacidade de ter contato com uma estrada que é daquela alma. E essa incapacidade pode ter vindo muito de uma necessidade de caber numa expectativa dessa mãe. Uhum. E aí o sonho, de alguma maneira, traz essa mãe formatando, né, através da imagem, como alguém que está impedindo esse processo de entrada consigo mesmo. É por isso que tem que ter essa ajuda, né, do psicólogo ali, do estudioso de sonhos, porque vem muita coisa, eu vou falar às vezes, né, tem sonhos que a gente usa a expressão, é sem pé nem cabeça, né, aquela coisa. Mas quando está num processo, eu entendo que lá dentro do seu consultório, por exemplo, você está conversando com a pessoa, você já capta ali qual que é a necessidade psíquica, psicológica ali, enfim, que precisa ser mexido e também quando vem um símbolo, que é uma mãe, que na história do sonho é um símbolo, né? E Jung também entrou nos arquétipos, né? Isso. Que tem a ver tudo isso que o Jung trouxe realmente para a época, né? Renata era muito adiantada, era muito à frente do tempo, né? Uhum. E aí, no atendimento seu, por exemplo, vamos falar aqui, dar uma pincelada também. Eu entro lá com sintoma tal, e aí no decorrer de quanto tempo que a pessoa já começa a entender como que é esse processo, para quem nos ouvir e quiser procurar a Renata, né, também para isso, entender, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu vou lá e de repente eu tenho que ficar uma temporada, ou então, assim, porque, como eu falei inicialmente, você tem outras terapias, outros estudos. Então, assim, agora já vamos abordar também, porque você vai falar do tempo, porque pode que você, eu sei, né, também que você associa, né? Limpezas, né, do corpo sutil, essas coisas. Então, fala assim, né, dá uma pincelada também aí sobre isso. Como que é que você faz essa junção, né? Que já deu para entender bem que você estudou e aprofundou mesmo em Jung, né? As pessoas vão entender isso. E aí, como que você faz o seu processo como um todo, tá? Para as pessoas que vão te procurar. Então, em relação ao tempo do acompanhamento psicoterapêutico, é muito particularizado. Tá. Né? Não tem como colocar isso um modelo que seja padrão, protocolar, né? Para todas as pessoas. E aí, vai muito de um nível de desenvolvimento que a alma já tem para fazer o aprofundamento necessário. Porque, por exemplo, né, você falando me veio uma ideia de alguns perfis de pessoas. Porque tem alguns pacientes, por exemplo, que estão num processo ainda muito ligado com o modelo do inconsciente coletivo. Então, são umas pessoas que estão ligadas muito ao movimento de massa. Sim. Né, que acha que viver é trabalhar, é juntar dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, tem um relacionamento, e aí fica nisso. E aí entra num processo depressivo, não entende, porque
tá dando conta de tudo que socialmente se diz que é necessário ter numa vida, só que fica numa falta, Sim. entende? Então, aí é um processo bem mais lento para a pessoa conseguir entender que ela precisa fazer um aprofundamento sobre o sentido. Sim. E para entender a vida como simbólica. Porque assim como a gente estava falando da análise de sonhos, né? Tanto essa perspectiva de análise de sonhos, ela também se dá na concretude da vida diária. No que manifesta no dia a dia. Sim, porque todas as pessoas que chegam na vida da pessoa, ela tá trazendo como se fosse um fragmento da personalidade dela que não está sendo olhada. Uhum. E isso é uma compreensão também de corpo sutil, que é a Kundalini. A Kundalini é o nosso órgão sutil que faz o processo da sincronicidade acontecer. E que atua no mundo concreto, né? Uhum. Porque ela é uma energia densa, ela que cria a sincronicidade. E a Kundalini é um chakra. A Kundalini é um chakra que é Tá. associado normalmente, né, com um chakra sexual, né? Só que ela faz parte do chakra básico, por assim dizer, né? Tem uma conexão com a energia telúrica e tal. Então, pacientes que ainda estão nesse processo muito ligados no inconsciente coletivo, a gente precisa trabalhar a energia kundalínica. Ah, tá. Porque aí seria fazer com que ela consiga filtrar da energia telúrica, que vamos colocar a energia telúrica aqui como a mesma coisa que a energia do inconsciente coletivo. Que vem do instinto, né? Que vem do instinto, que vem desse movimento de massa, Tá. né? E ajudar a pessoa a ir particularizando essa energia, que é a criação da própria Kundalini. Para ela ir entendendo quem que ela é enquanto ser individualizado, que ela, enquanto uma célula pertencente ao planeta Terra, veio desenvolver aqui, né? Uhum. Só que aí tem vários passos para isso acontecer. Eu já estou introduzindo como que seria Claro. as limpezas, né, de chakras. Sim. Então, essa pessoa nesse perfil, a gente iria focar ali no trabalho dos chakras inferiores, da limpeza kundalínica, né? Alguns pontos nesse sentido. E também no fortalecimento do ego, que é o que a gente mais trabalha no processo de psicoterapia, é o fortalecimento do ego. Porque o ego, ele é como se fosse um órgão psíquico, vamos colocar assim, né? Um órgão da alma, que é o espelho que permite a pessoa ter contato com a própria sombra. E parte do processo de desenvolvimento é primordial fazer a integração da sombra. Sim. Só que quando o ser ainda está muito fragilizado, ele não consegue entender, por exemplo, que uma pessoa que está no dia a dia dela, no grupo de convivência dela do dia a dia, é uma representação da sombra dela. Entendi. E aí ela fica com um problema de relacionamento com aquela pessoa em específico, né? Tentando rejeitar aquilo, porque é uma forma do ego dizer, eu não estou preparado para entender que aquela pessoa é um espelho de um aspecto meu, que eu estou tentando rejeitar em mim mesmo, por isso eu rejeito o outro. Ai, que sensacional. Acho que eu vou marcar com você. E aí, dentro de uma perspectiva do corpo sutil, a gente vai fazer o fortalecimento do plexo solar. O ego das vísceras é o ego do plexo solar. Uhum. Aí a gente vai fazer a utilização de alguns insumos energéticos, né? Que eu trabalho com a linha Maberu, que foi desenvolvido por Alu Gamache. Sim. Que é uma paranormal brasileira que tem mais de 30 anos de atuação, de estudo. Na verdade, muitas e muitas vidas, né? Vamos considerar só nessa. Sim, sim. De desenvolvimento de insumos energéticos, né? Então, a primeira coisa para uma pessoa com esse perfil de massa, de repetição de massa, né? Tá. Fazer o fortalecimento do ego, que está associado com o plexo solar. Então, dá-lhe o sum ali em cima do estômago, né? Uhum. E fazer lá as limpezas kundalínicas. Que a limpeza kundalínica, para as pessoas entenderem, né? Ela tá ali abaixo do quadril. Então, são técnicas corporais com toques sutis. Por que sutis? Porque, às vezes, as pessoas associam limpeza energética como um negócio, assim, mirabolante, ou associa com algumas religiões, né? Que parece que tem que ser um negócio meio bruto, não sei. Me vem um pouco essa imagem, né? Uhum. Só que a gente trabalha com toque sutil porque tem que ser a polaridade da densidade. Então, se a gente está trabalhando uma densidade, algo que vai conseguir trabalhar neutralizando ou amenizando é a outra polaridade da densidade, que é a sutileza. Sim. Por isso, os toques sutis em alguns pontos estratégicos, né? Que são os nadis, que são as veias do corpo energético, né? Uhum. Estão associadas ali com a Kundalini,
que a gente faz com esses insumos energéticos para ir, de alguma maneira, limpando esses modelos que são do social. Sim. Então, o que a mãe daquela pessoa acha que deveria ser o modelo de sucesso dela, ou o modelo da vida dela, o que a sociedade, que a cultura que ela foi inserida diz que ela tem que desenvolver ou escolher para a vida dela, né? O que o inconsciente nacional diz que tem que ser uma pessoa, e aí a gente vai escalonando no inconsciente coletivo, né? Tem o Claro. inconsciente pessoal, aí tem o inconsciente do sistema familiar, aí Sim. tem o inconsciente cultural, o inconsciente Do nacional. grupo que convive. Exatamente. E o inconsciente coletivo, né? Que a gente. E também o Zeitgeist, que o Jung também utilizou esse termo do espírito da época. Porque Uhum. cada geração, ele também tem um modelo de pessoas que é o ideal de sucesso, ou que você tem que Sim. se esforçar para atingir, né? E cada geração muda esse modelo, né? Então, para essa pessoa que está muito imersa nisso, e que por isso ela não consegue ter contato com a própria voz interior, que seria o seu eu superior, né? O Sim. seu self, que foi o termo que o Jung utilizou, a gente precisa ir soltando essas amarras do social. Sim. E se a pessoa não quiser fazer a psicoterapia, mas quiser fazer só essas limpezas energéticas aí e tal, também você atende separadamente, Sim. independente, né? Também é possível fazer. Porque aí vai alinhando, mesmo sem a conversa, vamos falar de uma terapia, no caso junguiana, nesse caso que você já explicou, ela vai mexendo e alinhando, né, as energias sutis e vai trazendo isso como conforto, né, vamos falar para nossa alma mesmo, dar mais leveza. Sim. E eu já estou falando isso porque eu sou, né, adepta e você faz em mim essa terapia, essa Sim. limpeza. Então, realmente, né, eu sou testemunha, né, de que realmente funciona, é algo que dá essa leveza, porque é isso que você falou, quando a gente se sente denso, pesado, porque a vida hoje está trazendo isso para gente. Sim. O tempo de resolver coisas, de fazer coisas, e a cobrança exatamente dessa mente coletiva aí, desse inconsciente coletivo, e a gente, às vezes, se a gente não prestar atenção, a gente se envolve e está lá. Então, ajuda a gente realmente trazer mais leveza, né? Centramento, Centramento. Né? Com esse ser interno. Exatamente. Sim. Então, dá para sim fazer o atendimento com as limpezas de chakras individuais, né? Claro que o ideal seria ter um acompanhamento trazendo a consciência junto, né? Porque como que seria dentro de um processo psicoterapêutico? Quase como se a gente conseguisse atingir um patamar de elucidação sobre a demanda do paciente. E aí é como se no corpo mental a gente tivesse conseguido dar um salto. Sim. Só que aí o corpo físico não consegue acompanhar. Porque no entendimento do corpo energético, sutil, esse inconsciente coletivo, ele tá no sangue. Ele tá no osso. Isso é muito físico. Chega no corpo físico também, né? Porque a gente entende que o corpo sutil, ele cria o corpo físico. Claro. Vem do espiritual para o material, né? Claro. Então, para ajudar a não ter uma tendência de retomar, de fazer uma regressão no processo, a pessoa fazer a limpeza para ir abrindo espaço para essa nova forma de pensar, de se ver, né? Só que dá, por exemplo, para a pessoa ir fazer a limpeza de chakras para dar conta de um sintoma pontual, né? Uma pessoa que está muito ansiosa, ou que está muito estressada, né? Ou que está num processo depressivo, mas ou não tem condições, ou não tem interesse mesmo no momento de fazer esse processo também de conscientização, né? Sim. De reelaboração, fazer só a limpeza para dar conta de auxiliá-la mais imediatamente com esse sintoma e não precisar ficar dependente de medicações alopatas, né? Que na verdade são só repressoras de sintoma e tal. E aí, por consequência, na verdade, mesmo não estando num processo terapêutico, vai vindo à luz também, de alguma maneira, né? De conscientização, vai abrindo o caminho também. Então, e dentro já agora a gente, né, saiu do Jung e vamos falar das terapias holísticas, né, e integrativas, vamos falar assim. Eu tenho o estudo também que você faz, que se chama Chakra do Tempo. Sim. Fala rapidinho aí também sobre isso, porque é muito especial também esse saber, esse conhecimento.
Então, o Jung também, de alguma maneira, estudou o chakra do Aí, tempo, né? pronto, Ele linkou. era um buscador, assim, de conhecimentos ancestrais. Sim. Inclusive, a biblioteca dele pessoal era que tinha maior acervo de livros esotéricos da época. Inclusive, ele tinha até apócrifos da biblioteca de Nag Hammadi, na época, de alquimia, enfim, né? Sim. E ele desenvolveu dentro da teoria o que se chama de tipos psicológicos. Os tipos psicológicos é o entendimento da formatação da consciência daquela pessoa, né? Então, uma Uhum. pessoa pode ser introvertida ou extrovertida, né? Uhum. O extrovertido é mais ligado com as dinâmicas externas, né? A Sim. pessoa se recarrega, por assim dizer, energeticamente, quando está na dinâmica com as pessoas. Ela precisa disso, né? Sim. A gente diz que é o direcionamento da libido, o direcionamento da energia psíquica, né? Sim. E o introvertido, ele já é mais voltado para a dinâmica interna, ele precisa do momento sozinho para conseguir se recarregar, para ter clareza das ideias, né? E aí tem algumas funções psicológicas, que é a intuição, pensamento, sentimento e a sensação, que é ligado com os 5 sentidos, né? Uhum. E isso, de alguma maneira, está associado com os elementos naturais. A intuição, ela está mais associada ao fogo, o Sim. sentimento está mais associado à água, a sensação está associada à terra e o pensamento associado ao ar. Uhum. Então, o chakra do tempo, a diferença é que ele vai utilizar esses termos dos elementos. É um estudo profundo sobre a composição do nosso corpo sutil, considerando as porcentagens dos elementos que nos compõem. Uhum. E assim, uma pessoa que, por exemplo, nasceu no mês que é regido por fogo, porque a astrologia tradicional, que é mais acessível, né, para as pessoas, ela vai falar um pouco disso, né, da formação da personalidade com os elementos, né? Uhum. E que os meses também são regidos pelos elementos. Então, o chakra do tempo, ele é um conhecimento anterior da astrologia caldeia, que é o que a Sim. gente tem mais contato, né? Sim. Mas também vem dessa perspectiva. Uhum. Então, a pessoa que veio num mês de fogo, os meses de fogo lá são abril, né, agosto, dezembro, Uhum. ela tem uma tendência de ter essa intuição mais aflorada, de funcionar através da intuição, né? Uhum. E aí, só que dentro do chakra do tempo, tem um aprofundamento no estudo no sentido de ter uma diretriz, um direcionamento sobre os aprendizados que aquela pessoa tem que construir a nível de alma, a nível de corpo emocional, Uhum. para dar conta desse elemento. Entendi. Se eu nasci no mês do fogo, por exemplo, esse elemento vem me trazer um aprendizado. Isso. E nessa análise que você faz, né, esse estudo que você faz, por exemplo, eu te procuro para fazer esse trabalho, aí você vai ver meu elemento e vai me falar, olha, você precisa coordenar mais esse lado seu, cuidar mais disso, Isso. né? Isso. Sim. Então, cada mês tem uma necessidade de um aprendizado para a gente desenvolver enquanto nesse plano, Isso. nessa vida, Sim. né? É um trabalho de elucidação de consciência também, né? Um trabalho de autoconhecimento. Então, o que Uhum. ele pode ajudar a pessoa, né? A sair desse movimento de inconsciente, de deixa a vida me levar, a vida leva eu, Sim. e entender o que esses acontecimentos externos estão dizendo sobre esse aprendizado que ela escolheu enquanto alma vir desenvolver, Aham. nascendo no mês específico, que é regido por um elemento específico. Uhum. Então, ela vem fazer o chakra do tempo e diz, ó, isso está acontecendo porque você, enquanto alma, escolheu vir no mês de agosto, por exemplo, que é regido pelo segundo tempo do fogo. E o aprendizado do segundo tempo do fogo é descobrir que caracteres que te compõem. E Uhum. para isso, ele vai te levar a ter contato com diferentes grupos, né? E aí, quando a pessoa tem resistência para dar conta desses aprendizados que são estimulados pelos elementos, normalmente tem alguma consequência que pode ser uma ansiedade, uma Sim. depressão, ela não consegue entender, né? A vida às vezes para ali, ela não dá Exatamente. movimento adequado para Isso. desenvolver numa profissão. Fecha os caminhos, né? É. Porque é como se você estivesse indo para um contrafluxo Uhum. do que a nível até de corpo físico você tem estímulo para para caminhar numa estrada específica, né? Uhum. Então, o chakra do tempo seria esse complemento mesmo, para trazer mais elucidação, né? Uhum. Para todo esse processo de caminhada de desenvolvimento da alma. Renata, que sensacional, né?
É assim, eu falo que nós estamos realmente vivendo um momento muito, muito, assim, diferente, auspicioso, porque quem realmente quer se encontrar, se conhecer e trazer, né, o brilho realmente que a gente tem, que todos nós temos, né, tá lá, como diz o Jung, do nosso self, ele tá aqui para nos conscientizar disso através de sonhos, através de sincronicidades, um tanto de coisa que é possível, né, para quem está atento ver. Então, assim, eu vejo que é o momento mesmo das pessoas quererem, sabe, Sim. e buscar, né, essa coisa para vivenciar tudo isso. Porque, como eu sempre falo, tem estudiosos, estudiosas que passam a vida, você desde criança se questionando, é uma história linda, né? Se questionando para se entender já, quer dizer. E você nasceu no mês de agosto, e Sim. você deu uma faladinha aí rapidinho, o que você, né, os nascidos em agosto estão buscando, né? E você vê que desde criança você já tinha isso. Então, Sim. quem observa, né? Quem se observa, porque não é passando pela vida, é falar, por que acontece isso comigo? É questionamentos mesmo, né? Exatamente, Que você já sim. fazia. Então, as sincronicidades vão trazendo para a gente algo, alguém, alguma forma de a gente se revelar aquilo dos nossos questionamentos, né? Traduzir para a gente, né? Sim. E assim, eu não sei, eu acho que a sua conversa foi tão assim profunda para mim, tão esclarecedora em muitas coisas. Mas você quer falar mais alguma coisa para as pessoas, né, que vai nos ouvir, entender que a necessidade de terapia, se você quiser deixar uma mensagem também para elas, para alguém, Sim. né? Manda aí uma mensagem. Ferramenta não falta, né, Isa? Não falta. Só que uma coisa que eu tenho me questionado muito nos últimos tempos foi como fazer essa mensagem chegar, que é o trabalho que você está se dispondo a fazer também como mente holística, né? Aham. Para pessoas que acabam ficando presas nesse limbo da escuridão, entende? Sim. Porque a sincronicidade, ela vai levar essa mensagem para pessoas que já estão no caminho. Como fazer para a gente ter acesso a essas pessoas que estão nessa outra polaridade da escuridão, né? Uhum. Então, muitas vezes, a alma vai usar o recurso dos transtornos psíquicos É a mensagem, né, que para levar a tá. pessoa para o consultório em busca de alguma melhora, né? Uhum. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de dizer é não esperar que chegue num ponto em que você esteja com uma dificuldade imensa mesmo, né? De esperar que chegue numa depressão, num nível de profundidade ou numa ansiedade que seja numa crise de pânico, né? Se você está percebendo que já tem alguma espécie de angústia, de falta de sentido na vida, né? Se abra para começar a questionar que esses conhecimentos podem chegar, né? A procura do conhecimento também é uma das bases fundamentais para a cura, para uma retomada de saúde integral do ser, né? Então, busca da melhora, um questionamento. Psicoterapias são para seres que estão procurando entender o que essa caminhada tá, para que direção essa caminhada pessoal tá apontando, né? E o que você realmente veio desenvolver aqui nesse mundo para ter uma vida com sentido, né? Uma vida com pessoas que estejam alinhadas também com o que você veio desenvolver. Então, eu acho que seria um pouco isso, né? Não esperar que chegue num nível em que a dor seja demais, né? Buscar se questionar, perguntar para as pessoas como que possíveis caminhos para conseguir sair, né? Desse nível de dimensão de dor. E se abrir para buscar. Quando se tem abertura interna para um questionamento, né? A porta aparece. Dê o primeiro passo que o caminho vai se fazendo, né? Então, é mais ou menos isso. E me coloco disponível também para ser um acompanhante também desse caminho, né? Se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a psicoterapia junguiana, sobre as limpezas, né, do corpo sutil, eu deixo aqui o meu contato com a Isa. Eu acho que a gente pode colocar ali na descrição do Vai vídeo, né? colocar o seu Instagram, tudo para o Sim, pessoal te achar. ótimo. Então, é mais ou menos isso. E agradeço mais uma vez a oportunidade.
Foi Ai, ótimo nossa troca. então, é isso, uma hora acaba a É. conversa. Vai indo tão bem, tudo, mas é isso. O objetivo aqui é esse mesmo, falar, né, sobre isso. Essa mensagem aí, meu coração, esse finalzinho, é isso a intenção, sabe? De que as pessoas não sofram, não precisa, que traga muito, né, o Mente Holística, o objetivo é esse. Que bom que compartilhamos aqui tudo isso que você sabe, que você faz, que você mostra a sua capacidade de fazer, né, para desenvolver e cuidar de pessoas. Uhum. Muito, muito obrigada, Eu que Renata. agradeço Que imensamente. conversa boa. Foi mesmo. Então tá. É. Beijão. Beijo.